Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Naqueles tempos, aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afeque. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. E depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhe: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca de aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós! Nunca aconteceu algo assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. E concluíram: sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. E assim os filisteus partiram para a luta, e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Essa, meus irmãos, é uma porção da palavra do Senhor no texto do profeta Samuel, texto histórico de um acontecimento que de fato ocorreu, e que eu quero que essa manhã deixe de ser história, deixe de ser narrativa do juiz de Israel, mas se consubstancie como consciência e como graça na sua vida, de tal forma que esse conteúdo e os ensinamentos que nós vamos extrair daqui hoje possam se materializar e se desdobrar de forma consciente e consequente na sua vida. Esse é o meu desejo. Começou a Copa do Mundo. Você está animado? Eu estou. Daqui a pouco o Brasil vai entrar em campo e eu vou aqui dar uma dica do placar que eu imagino que vai ser 2-0 hoje, para a gente começar aí esquentando os motores. Eu tenho lido as matérias, não tenho tempo de acompanhar os jogos, mas sempre fico ali no UOL acompanhando as crônicas, e achei curiosa a observação que alguns comentaristas fizeram sobre as seleções do Oriente,
que possuem jogadores com crença muçulmana. Segundo esses especialistas, matéria que está publicada, os 3 gols marcados pela Rússia na goleada de 5-0 sobre a Arábia Saudita e o gol da seleção do Uruguai, que foi feito já nos 44 minutos do segundo tempo, tem um ponto de vista em comum: a queda física e o aumento da fragilidade defensiva dessas seleções no fim das partidas. Pois bem, para esses cronistas, o que aconteceu, dentre outros fatores, está atribuído ao efeito Ramadã, um tempo de purificação religiosa que os praticantes da fé islâmica vivenciam entre 16 de maio e 14 de junho, data da abertura dos Jogos, né? O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico e nele os muçulmanos praticam uma espécie de jejum ritual, né? Trata-se de um período de renovação da fé, da prática mais intensa da caridade, da vivência da fraternidade, dos valores da família. E nesse período deseja-se que o fiel tenha maior proximidade dos valores sagrados, faça as leituras assíduas do Alcorão, frequente os momentos de oração na mesquita e busque correção pessoal e autodomínio. É um tempo de purificação e de purgação de pecados. Pois bem, a conclusão dos especialistas é que após um mês de jejum, que só é quebrado depois do pôr do sol, e que foi praticado por muitos dos atletas das 2 seleções que eu citei e de outras, os mesmos não estariam nas suas melhores condições físicas, o que justificou a queda do rendimento. Olha, para mim, esporte e superstição são 2 coisas que jamais combinaram. A sabedoria popular, inclusive, diz que se a macumba ganhasse campeonato, o da Bahia terminaria sempre empatado. O que eu sei é que a Arábia Saudita foi um chocolate, né, da Rússia, e o Egito desfaleceu em campo já no finalzinho da partida. Alá certamente assistiu o jogo, mas não quis meter o bedelho no resultado. Quando eu li a matéria, eu lembrei, confesso, saudosista do tempo em que os crentes faziam seus jejuns purgatórios, de busca por um tipo de espiritualidade assim do papai, né? O crente, para a maioria dos que fazem esse tipo de jejum, é para fortalecer e dar poder. O sujeito quer brigar com Satanás e é um sacrilégio e um estelionato cometido contra as Escrituras, quando você vai estudar o que de fato é jejum. E por que eu estou dizendo que eu lembrei disso com saudade? É porque há 30 anos atrás, meninice de crente era fazer jejum para seduzir a Deus a fazer o que ele queria. Era jejum para o marido voltar, era jejum para arrumar emprego, era jejum para destravar a causa na justiça, era jejum para o filho deixar as drogas e por aí vai. Mas como diz o outro, crendice pouca é bobagem. A igreja evangélica desse tempo está agora empestada de práticas bizarras e de esquisitices. Culto a Maria e devoção aos santos, que sempre foi motivo para inimizade entre católicos e protestantes, é conto da carochinha junto do que essa moçada faz. Culto do descarrego, unção do matrimônio, culto dos empresários, água untada, rosa ungida, chofar, arca da aliança, batismo em tobogã, vinho da ceia em cálice gigante, mergulhar em tonel de óleo, marchar em torno da igreja, cair no chão e ficar estribuchando, unção do riso, dente de ouro, unção da queda, é tanta maluquice.
que eu precisaria de uma manhã inteira para fazer uma mensagem e dizer só metade do que essa turma está aí realizando. Amarra aqui, decreta ali, profetiza acolá. O Deus dessa gente é feito cachorro adestrado. Pega Jeová, morde ele, late para ele, amaldiçoa ele, derruba ele, dá a vitória para a gente, nos coloca como cabeça e não como cauda. Já se foi o tempo em que o sincretismo católico com as religiões afro-brasileiras era motivo de escândalo. Hoje, nas igrejas do Macedão, dos Hernandes, do R.R. Soares, do Terra Nova e de outros desses aí xerifes da fé, o que se faz em nome de Deus é impensável. Dá até inveja a terreiro e ver como essa gente é criativa, como se tornou capaz de manipular incautos e desesperados. Essa manhã eu queria tratar desse tema, das crendices, das macumbas evangélicas, dos encantamentos, e se isso tem alguma coisa a ver com Jesus e com o Evangelho. Mas eu não queria prosseguir sem antes convidar você a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nesse tempo em que as pessoas estão desesperadas, atrás de uma divindade que possa lhes atender aos caprichos, nesse tempo em que a igreja se tornou um balcão de serviços, onde muitos aflitos e desenganados da vida vão à procura de algo que possa lhes satisfazer o apetite, nesse tempo em que Deus se tornou um gênio da lâmpada, quase um escravo dos desejos daqueles que compram os seus serviços com dízimo e ofertas. É nessa realidade, nesse tempo, que nós tentamos manter boa consciência e simples e quebrantado o coração, para que a nossa fé não se prostitua e não se extravie, e nós não sejamos enredados por ventos de doutrina, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, mas nos mantenhamos firmes na boa confissão e na esperança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa manhã fala conosco, dilata o nosso coração, expande a nossa consciência de tal forma que a tua palavra seja pavês e escudo para nós. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Livro de 1 Samuel, escrito em parte pelo profeta e juiz de Israel, porque ali pelo capítulo 25 ele morre. Portanto, o complemento e o segundo livro é escrito, segundo os estudiosos, pelo profeta Natã e por Gade, ali aproximadamente 930 a.C. Agora, deixa eu lhe colocar aqui dentro dessa cena, para que você compreenda todo o contexto e a ambiência do que estava se passando aqui. Superado o período dos juízes, que a gente esteve pregando aí recentemente, as 12 tribos de Israel estavam completamente desorganizadas e sofrendo o período constante de guerras daqueles povos ali que faziam circunvizinhança. E a conclusão inevitável desse processo, em semelhança ao que já tinha acontecido com as outras nações, foi o estabelecimento da monarquia centralizada, sendo Saul estabelecido como o primeiro rei de Israel, e foi o profeta Samuel que ungiu a Saul. Na verdade, os inimigos territoriais de Israel, que eram Moabe, Edom, a Assíria, Amon, já tinham esse tipo de organização política muito antes dos israelitas chegarem a Canaã. Israel só fez copiar o que já existia quando disse: dá-nos um rei, porque eles não se sentiam debaixo do governo e da soberania do Senhor. Os primeiros relatos aqui do livro de 1 Samuel revelam uma situação religiosa decadente, extravio dos sacerdotes, corrupção no modelo de culto, questões que ficam, inclusive, patentes, olhando para essas
figuras perversas que são os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que além de receber suborno como oferta, comiam dos alimentos que estavam consagrados ao altar e, para assim variar um pouco, faziam sexo com as ajudantes que ficavam na entrada ali da tenda da congregação, o que os tornava também moralmente desqualificados. Eles estavam ministrando numa cidade chamada Siló, uma cidade montanhosa ali da região de Efraim, que foi constituída como um santuário. E nessa cidade de Siló se colocou a arca da aliança, aquele artefato que era uma representação da presença de Deus no meio do seu povo. E essa arca ficou ali no tabernáculo, aquele tabernáculo de Moisés, constituído daquelas vigas móveis e daquelas lonas, por 369 anos. Portanto, Siló era o centro de culto dos israelitas. O povo se ajuntava ali para celebrar aquelas festas que eram obrigatórias e para também realizar os sacrifícios. O sacerdote Eli, pai desse Hofni e desse Finéias, já era um homem velho. Na verdade, ele parecia muito o retrato do que acontecia com a nação, na sua deterioração moral e religiosa. Era um homem obeso, estava cego e se deixava manipular pelos filhos, fazia a vista grossa para as coisas que eles estavam realizando, para não ter nenhum tipo de conflito com eles. Samuel, por outro lado, filho de Ana e de Elcana, que foi consagrado ao Senhor e levado ao profeta Eli, sacerdote, para ser ensinado, era um homem que tinha respeito de todo o povo e era considerado, de fato, como um profeta. Ele tinha aqui nesse texto aproximadamente 30 anos de idade, quando estourou aqui essa guerra contra os filisteus. Agora vamos analisar um pouquinho do que aconteceu na leitura que nós fizemos. Houve aqui dois combates, duas guerras, que eram situações normais, a gente já sabe disso, com os filisteus. Na primeira guerra, Israel perdeu, foi derrotada, e aproximadamente 4.000 homens foram mortos. Aí o que aconteceu? O pessoal, vendo que não tinha mais o que fazer, para não ser uma carnificina total, voltou para a cidade de Siló, e os sobreviventes se encontraram na situação desse verso número 3, que eu vou ler aqui para vocês. Quando chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Aí o que é que esse turma fez? Vamos pegar Hofni e Finéias, que são dois sacerdotes, vamos paramentar eles devidamente, liturgicamente, vamos colocar eles à frente do exército. Talvez eles tenham se lembrado ali de quando os filisteus colocaram as suas fileiras, para o ataque. E esse artefato era considerado um artefato sagrado para o povo, espécie de amuleto, era um fetiche. E vamos agora para o pau novamente com os filisteus, e eu quero ver se eles vão aguentar. E aí foi aquela festa, gritaria, glória a Deus, aleluia, xambalaia, débria, sube, aquela confusão, rolo, dança, marcha, louvor de guerra, trio elétrico, bandeira, chofar, cantor gospel. Pense numa coisa linda. E diz o texto que foi uma gritaria tão grande que o chão estremeceu, viu? Aí os filisteus ouviram aquela confusão e, como diz aqui o nordestino, deu cagaço. Já ouviu essa expressão? Mas você nunca ouviu um pastor falando isso no púlpito, eu tenho certeza. Aí veio o segundo round da briga.
E aí, meu amigo, nem com arca, nem com chofar, nem com sacerdote, nem com trio elétrico, nem com cantor gospel, nem com língua estranha, profecia, Israel pôde com o poderio bélico dos filisteus. E aí, sabe quantos morreram? 30 mil homens na segunda tentativa. Quer dizer que num espaço curto de tempo, 34 mil homens de Israel foram mortos. São 34 mil famílias que sofreram com a perda dos seus entes queridos. Não foi só isso não. Os filisteus se animaram, destruíram o santuário, a cidade que era uma espécie de lugar de culto, o templo, roubaram a arca, que era esse amuleto sagrado, e mataram os 2 filhos de Eli, os sacerdotes paramentados, Hofni e Finéias. Olha, esse texto para mim é tão atual, e tem tanto a ver com o que nós estamos vivendo nesse tempo, que eu acho até gritante, que a igreja tem acesso a esse tipo de literatura, com a história gritando diante dos nossos olhos, e a gente não se corrija e não se enxergue. Sabe o que é Siló nos dias de hoje? Siló é a igreja. Siló é o lugar de culto. Siló é o templo. Siló é o lugar do sacrifício, do jejum, da oferta, do dízimo, da compra do serviço do sagrado. Siló é esse espaço de devoção caprichosa. E no Siló dos nossos dias, nós também temos os nossos objetos de fetiche. Ou você não tem visto aí igreja com gente carregando arca, ou você não tem visto aí gente adorando imagem, ou você não tem visto aí gente se prostrando diante de altar de madeira, ou você não tem visto aí igreja entrando com bandeira de Israel e fazendo culto a objetos imantados, a candelabros. Teologia dos pontos de contato, você já ouviu isso? Gente que diz que para você ter fé precisa ter um objeto, uma pedra de toque, um ponto de contato para que a sua fé então se materialize. É a fé nas coisas. Não é mais a fé em Jesus, é a fé nos objetos, no copo d'água, na roja. Até outro dia eu vi o cara ungindo tijolo, que é o tijolo ungido para casa própria. O cara leva o tijolo ungido para casa. É chave ungida para destrancar as portas que estão fechadas. E essa teologia ridícula, boba, infantil de batalha espiritual, que bota o sujeito para ficar lutando com as entidades metafísicas, enquanto ele esquece a realidade dramática do mundo real, tangível, concreto, onde as pessoas estão com fome, com medo, com frio, sem esperança, sem dignidade, sem saúde, sem educação e sem segurança. Essa é a realidade da igreja dos nossos dias, muito parecida com a realidade dos dias de Samuel em Siló, onde se fazia culto ao sagrado, onde se sacrificava e se dava oferta, onde se adorava uma arca que era um artefato, mas estava totalmente distante daquilo que Deus desejava. Eu nunca vi um povo tão ufanista quanto o povo cristão. Se acha melhor do que todo mundo. Eles acham que Deus existe apenas para abençoá-los. Eles acham que não há salvação fora do cristianismo. No século II já se afirmava que não se podia salvar alguém que estivesse fora da igreja. Nunca leram sobre Melquisedeque. Nunca leram sobre a rainha de Sabá. Nunca leram sobre Jó, que não era um israelita. Nunca leram que Jesus disse que muitos vão vir e me adorar. Nunca leram os ensinos de Paulo, que foi para os gentios. Ah, meus irmãos, como eu vejo gente hoje só fala em vitória. Até as canções, campeão, vencedor,
A gente só fala em decretar, em pisar a cabeça do inimigo. A gente só fala em marchar. A gente só fala em tomar posse. É uma linguagem de exército. É uma linguagem de quem está sempre na necessidade do confronto. E eu fico me perguntando, o que é que isso tem a ver com Jesus? O que é que isso tem a ver com o Evangelho? Para onde foi a nossa capacidade de discernir, de enxergar como o estelionato, a alquimia do texto é perversa, como eles pegam o Velho Testamento e manipulam da forma como bem entendem para introjetar essa mentalidade positivista. E aí o cara sai bombado, o cara sai instigado, eu vou pegar o diabo, eu vou matar ele. Agora eu vou decretar, Deus, eu decreto. Eu fico imaginando o Senhor lá no céu vendo isso. Olha lá os bobinhos lá, tudo marchando ali, os bobinhos. O diabo vai pegar eles, vai fazer farinha. Como Jesus disse para Pedro, o diabo disse que ia fazer farinha de você. Abra seu olho. Com a sua brabeza, a sua arrogância, a sua autossuficiência. Crendice, meus irmãos, como a de Israel, crendice como a dos evangélicos nesse tempo, é na verdade uma cretinice contra Deus, é ofensivo ao Senhor. E eu quero tirar aqui 5 lições desse texto, para a gente não cair nesse tipo de equívoco, para a gente não ser enganado, para a gente não ser manipulado, para que o diabo não nos penere e a gente se veja derrotado, porque o que eu mais vejo na vida dessa gente aí que vive decretando e dizendo que vai pisar na cabeça de Satanás é derrota. É derrota moral, é derrota familiar, é derrota profissional, é derrota espiritual, é derrota de todo tipo. E quanto mais o sujeito acha que é valente, mais quebrado ele vai ficar. Porque só há um capaz de amarrar o valente. Só teve um que foi no inferno e tomou a chave da morte da mão do diabo. Só teve um capaz de morrer e nos purificar dos nossos pecados. O seu nome é Jesus, o justo. A Ele nós nos devotamos e a Ele nós obedecemos. 5 lições do texto de 1 Samuel, se você quiser voltar, a mensagem é expositiva. A primeira coisa que ele nos ensina é que a única palavra que merece crédito é a palavra de Deus na sua boca. A Bíblia, antes de ser lida por você, tem de ser lida em você. Veja aí o verso. Primeiro, diz assim: e a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Curioso, né? Que ele não diz aqui a palavra do Senhor, ele diz a palavra de Samuel. A palavra de Samuel era respeitada e ele tinha credibilidade diante do povo. Isso aqui é o sonho de consumo. Aliás, Samuel, quando termina o seu ministério já velho, ele manda chamar todo mundo e diz: eu quero que aqui se levante um que diga que eu roubei, que eu defraudei, que eu menti, que eu corrompi, que eu enganei, um de vocês que testemunhe contra mim. Eu acho que a gente não enche uma mão de pastores nessa nação hoje que pudessem dizer isso que Samuel disse para o povo de Israel. A palavra de Samuel tinha credibilidade, porque a palavra de Samuel era a palavra do Senhor. Não pode ouvir diferença. Não pode haver bipolaridade. Você não pode ser 2 personagens. Um na igreja e um fora da igreja. Você não pode ter 2 estilos de vida. Você não pode ter 2 tratamentos. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Você não pode ser uma água doce e uma água salgada. A primeira coisa que o texto nos ensina é que a gente precisa ter credibilidade nas nossas palavras. Era a palavra de Samuel que tinha credibilidade. Porque a palavra que estava na boca de Samuel era a palavra do Senhor. As pessoas sempre me
perguntam sobre a leitura da Bíblia. E eu já fui um leitor compulsivo da Bíblia. Compulsivo de não terminar um dia sem ler entre 30 e 40 capítulos da Bíblia. Todo santo dia. Depois, com o tempo, você vai compreendendo que ler menos tem mais qualidade, você se aprofunda mais nos textos, você tem uma outra capacidade de análise. E aí esse volume diminuiu. E hoje nem todo dia eu leio as Escrituras. Mas o que eu sempre afirmo é que muito mais importante do que você ler a Bíblia, é a Bíblia ser lida na sua vida. É a Bíblia ser lida em você. Porque você pode saber todos os textos. E Paulo diz que você pode conhecer toda a ciência. Mas se isso não se manifestar e não transbordar e não vazar da sua vida para a vida do outro, não serve para absolutamente nada. Jesus não está em busca de teólogos. Ele está em busca de homens e mulheres que tenham o desafio de levar a mensagem com a sua própria vida. Ele disse: brilhe a vossa luz no meio dos homens. Que brilhe a vossa luz. A palavra de Samuel era a mesma palavra do Senhor. E por isso Samuel tinha credibilidade. Primeira coisa que você deve fazer quando você ouvir qualquer pessoa, um pregador, um pastor, um líder, qualquer pessoa que se expresse em nome de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é ver se ele tem credibilidade. A história dele, a vida profissional, a vida familiar, veja se tem credibilidade, porque não podem ser vários personagens. Não pode ser uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho, uma pessoa na igreja, uma pessoa com os amigos. Veja se a palavra é a palavra de um homem só. Veja se o ensino está compatível e coerente com o que diz a Escritura. Veja se a vida reflete os valores e os princípios do reino. Porque se você observar essas coisas, dificilmente você vai seguir algum tipo de crendice. E você vai ser levado por aquilo que Paulo chama de vento de doutrina. Segunda coisa que o texto nos ensina é que qualquer tentativa de transferir a fé e a confiança em Deus para utensílios sagrados que sirvam como meios de graça é pecado. Veja aí o verso 3. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos líderes de Israel indagaram-lhes: por que hoje o Senhor fez com que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram, veja que conclusão brilhante: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Ou seja, o que vai vencer os inimigos não é o nosso Deus, não. O que vai vencer os inimigos é a arca. Por que será que Deus fez com que nós perdêssemos a batalha? E veja que a consciência já está totalmente cauterizada, porque em nenhum momento, entre aquela geração inteira, entre aquele grupo de líderes e de anciãos, então não é uma meninada aloprada, aqui a gente está falando de homem de cabeça branca, de homem experimentado, mas não teve um que dissesse assim: rapaz, eu acho que aconteceu isso porque a gente pecou contra Deus. Eu acho que aconteceu isso aqui porque nós somos arrogantes. Eu acho que aconteceu isso aqui porque nós confiamos nas nossas forças, nas nossas habilidades, nos nossos potenciais, no nosso network. Eu acho que aconteceu isso aqui porque o sacerdócio está corrompido. Porque o nosso culto é fraudulento, porque a nossa vida é um estelionato. Porque a nossa devoção é de ocasião. Não teve um que trouxesse essa consciência para os outros. Então todo mundo concordou.
É mesmo, a gente perdeu, porque a arca não estava lá, vamos pegar a arca. Deixa eu lhe dizer uma coisa, qualquer tentativa de transferir a nossa fé e a nossa confiança no Senhor para qualquer tipo de coisa ou pessoa é pecado. Qualquer devoção a lugar, qualquer devoção a imagem, a símbolos, a altares, a bandeiras, a denominações, a profetas, a apóstolos, a big shots, a figurões, a coronéis de igreja, a xerifes da fé, é pecado. E o texto deixa isso tão claro, porque essa arca era um fetiche. E o pior, não era fetiche só para Israel não, porque os povos vizinhos tinham medo desse negócio aqui. E o curioso é que quando eles levam a arca, os filisteus roubam essa arca e levam essa arca, o fato deles ficarem com essa arca lá, fez com que explodisse um bocado de tumor e um bocado de ferida, e todo mundo ficou doente. E aí você me pergunta, foi Deus que botou esses tumores na moçada? Óbvio que aqui, diante da percepção do escrito, do tempo, do mundo no qual essa gente vivia, é isso. Mas é óbvio que Deus não fez isso, nem botou tumor em ninguém por causa de um objeto de madeira talhado por artífice. Mas você veja como a força da mente é tão poderosa e a crendice do povo era tamanha que só a presença daquele artefato lá, no inconsciente coletivo das pessoas, adoeceu o arraial dos filisteus inteiro, e todo mundo começou a somatizar e começou a estourar tumor e ferida e pereba em todo mundo. Para aí você ver a força que essas coisas possuem. Por que você acha que essa moçada usa esse tipo de estratégia de ungir chave, ungir vassoura, ungir caneta, ungir chave, ungir lenço, ungir copo d'água? Vocês acham que eles usam isso por quê? É porque isso tem uma força inconsciente, poderosíssima, e você prende o indivíduo naquele objeto de toque, naquela pedra filosofal, e o cara fica colocando a sua devoção na coisa. Por que você acha que as pessoas vão se ajoelhar diante de uma imagem, de uma representação, de uma obra de artífice? Aí você diz, não, mas tem muitos milagres que são testemunhados nessas procissões. É verdade, porque Deus é Deus. Deus é bom. Deus sabe a fragilidade, a inocência, o simplismo, o desejo sincero daquele que estava ali prostrado diante do pau e da pedra e da madeira. Mas quem ensina e quem sabe a verdade e induz o pequenino ao engano, eu não queria estar num lugar desse no último dia, não. Porque a nossa fé e a nossa esperança tem que estar depositada no Senhor. Não confiarei, diz a Escritura, nem em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Nem em vela, nem em terço, nem em santinho, nem em chofar, nem em altar, nem em arca da aliança, nem copo ungido, nem rosa, nem lenço que seja do apóstolo Paulo, nem lasquinha da cruz, nem nada nesse mundo desvia o meu coração de ter a expectativa e esperar única e exclusivamente no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, diz o salmista, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, nele eu confiarei. Mas os anciãos de Israel, os líderes do povo, gente de cabeça branca, gente que conhecia a história, gente que sabia do poder de libertação do Senhor, colocou a sua expectativa num objeto de madeira e disse, vamos trazer a arca, porque é a arca que vai nos livrar. Como eu já vi gente dizendo, vamos botar o fulano no movimento tal, porque o movimento tal vai salvar ele.
Como eu já vi gente dando testemunho, porque depois que eu fiz o movimento tal, a minha vida mudou. Ah, meu Deus do céu, isso é ofensivo a Deus. E nós, como líderes, deveríamos estar corrigindo essas pessoas, dizendo: olha, meu irmão, Deus podia ter salvo você em qualquer lugar, até no banheiro da sua casa. Era só você abrir o seu coração e ouvir a sua voz. O movimento é um instrumento, como qualquer outra coisa, porque Deus não precisa de movimento para salvar ninguém. Porque a salvação está em Jesus, e não no movimento, nem no encontro, nem no evento, nem no acampamento, nem no congresso, nem coisa nenhuma. Porque toda vez que a sua fé é desviada da cruz de Cristo e do seu sangue para objetos, para pessoas ou para eventos, isso é ofensivo e isso é pecado contra Deus. Terceira coisa que o texto nos ensina é que nem reis, nem profetas, nem sacerdotes merecem crédito se não andarem conforme o que está revelado em Jesus e no Evangelho. Veja aí o verso de número 4. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança. Os caras fizeram o salamaleque todo. Essa moçada sabe como enfeita a boneca. Assim como a igreja do nosso tempo tem também os seus desfiles, e tem também as suas processionais e as suas procissões, e tem também os seus homens paramentados com vestes reais, competindo com os reis da Idade Média, porque quem conhece a história sabe que cada coisa daquela ali tem um correspondente nos reis medievais. O anel, a cadeira, a cátedra, a capa, a mitra, que é a coroa, cada coisa daquela tem um correspondente. Mas, como os homens gostam dessa parafernália, como os homens gostam de sentar na frente, de estarem expostos no altar, na vitrine. Quando Jesus diz, quando você chegar no canto, sente-se no último lugar, sente-se na última cadeira. Não vá para frente, para você não correr o risco de passar vergonha e alguém mandar você sentar lá atrás. Não, mas a gente gosta de estar na frente, a gente gosta de procissão, a gente gosta de desfile, a gente tem a síndrome do general romano que entrava ali na cidade, no império, e era ovacionado pelo povo. Como a gente gosta disso. Mas o que o texto nos ensina é que as autoridades do povo foram para Siló, foram para o templo, foram para o lugar imantado, foram para a terra santa, pegaram os 2 bonecos, os 2 sacerdotes de mentira, os 2 fuleiros, os 2 safados, Hofni e Finéias, que comiam as irmãzinhas. Você não sabe o que essa moçada faz aí, não. Você não tem ideia, não. Esses cantores gospel, como é que o negócio rola no bastidor, não. Esse Hofni e esse Finéias eram 2 safadão. 2 safadão. Comia a carne consagrada, subornava, corrompia. Aí pegaram esses 2 caras, botaram uma roupinha de apóstolo neles, roupa de bispo poderoso, botaram na frente do exército, botaram a arca e disse: agora eu quero ver se o filisteu vai aguentar a carga. Agora eu quero ver se essa moçada vai segurar o tranco. Foram e se lascaram. Morreu todo mundo, pegaram a arca, ainda destruíram Siló e mataram os 2 pirilampas aloprados, porque Deus não tem parte com essas coisas. Nem profeta, nem rei, nem sacerdote merece qualquer crédito se não andar conforme Jesus e o Evangelho. Qual é o nosso parâmetro? É Jesus. Qual é a nossa chave de interpretação que nós temos ensinado? É Jesus. Você quer saber se uma coisa é de Deus ou não é? Você olha para Jesus. Você não olha para Pedro, você não olha para Paulo, você não olha para Davi, você não olha para Samuel, você não olha para Moisés, você não olha para Elias. Você olha para Jesus. Jesus era um cara emproado, altivo, gostava de sentar na frente, gostava de espaço, gostava de holofote. Não. Era tão comum que quando foram prender,
Judas disse, ó, eu vou dar um beijo nele para vocês saberem quem é, porque senão, ele misturado com os outros, ninguém vai saber quem é não. Isaías diz que nele não havia beleza nem formosura. Esse Jesus de Hollywood, com olho azul de Brad Pitt, cabelos louros, com mechas, com ondas, isso é só para Hollywood ver, meu irmão. Era um palestino igual a qualquer outro. Não tinha nada diferente nele. Sabe por quê? Porque quando Deus decidiu ser homem, ele queria ser exatamente igual a mim e a você. É por isso que eu gosto tanto do Jesus de Ariano Suassuna no Alto da Compadecida. Que quebra todo o arquétipo perverso que a igreja fez questão de manter esse Jesus ariano, aí vem um negão, Jesus é um negão. Aí fica todo mundo horrorizado. Aquilo é um choque, é uma genialidade de arte. Só Ariano Suassuna podia fazer um negócio desse. Se fosse hoje reescrever, ele botava uma mulher. Para quebrar, para escandalizar. Por isso que Paulo dizia, a pregação da cruz é loucura. É loucura para os gregos ficam loucos, não entendem nada com as suas filosofias, eles não entendem como é que Deus quis ser homem, porque os deuses gregos estavam no Olimpo. Eu tirei uma foto do Monte Olimpo quando eu passei, e fiquei lembrando do panteão grego, e disse, nenhum deus desse grego quis ser homem, mas o meu Deus quis ser homem, um de nós. Botaram lá os dois aloprados na frente do exército, com roupinha bonita, trio elétrico atrás, cara cantando música gospel, e a galera, agora vai, vamos lá, vamos marchar contra eles, vamos declarar a vitória. Aí os filisteus, venha, venha. Como a gente diz aqui no Nordeste, comeram ele de coco. Morreu 30 mil naquela batalha. Quarta coisa que o texto nos ensina, é que manifestações histéricas e catarses coletivas são incapazes de produzir uma espiritualidade sadia. Avivamento não é gritaria, é mudança de vida. Veja aí o verso de número 5. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Pense no avivamento. Você já foi naquele culto de gritaria, de poder, o povo caindo, o irmão profetizando, gritando, língua estranha. Aí o cara diz assim, é muito poder, meu irmão. Conta-se que o bêbado estava na frente da igreja, e estava esse culto de avivamento, aquela gritaria, aquele negócio todo. Aí um transeunte estava passando, viu aquela confusão, aí chegou para o bêbado e disse, o que é isso aí? Aí ele disse, Deus está operando. Aí o cara disse, mas sem anestesia? É a cru, é? Ah! Você já viu crente orando, meu irmão? Nem o diabo aguenta. Ah, um bando de aloprado. Como diz o Capitão Nascimento, é um bando de fanfarrão. Você acha que o diabo tem medo dessas coisas? É, meu irmão? Você acha que o diabo tem medo de língua estranha? É. Você acha que o diabo tem medo de um bocado de gente marchando ao redor do templo? É. Decretando que vai cair fogo do céu, vai consumir todo mundo. Você acha que o diabo tem medo disso? Ele fica dando gargalhada, ele está até marchando junto, tirando onda. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a arca chegou no meio da moçada, a turma ficou louca. Disse, agora vai. Chegou o nosso canhão de raio laser. Quando abrir essa tampa, vai torar a cabeça dos filisteus. Você lembra daquele caçador da arca perdida? Né? Quando o cara abriu a tampa da arca, matou todo mundo. Agora vocês vão ver, a nossa ponte 50 chegou, vai torar todo mundo. Bota aí, bota para quebrar, Jeová. Aí os dois caras paramentados, vamos embora, moçada, bota para roubar. Vamos gritar, povo de Deus. Ah! Você já viu isso, não? Dê uma salva de guerra, aí os bestas. Ah! Eu acho que Jesus no céu fica olhando. Que é isso? Quem foi que ensinou isso para eles? O apóstolo Paulo fica assim, eu não fui. Não fui eu. Pode conferir, eu nunca ensinei eles a fazer essa macaquice. E o pior não foi isso não, a gritaria foi tão grande que os filisteus ficaram com medo, meu irmão.
Quando vira confusão, aí vai lá ver o que é. Meu irmão velho, trouxeram aquela arca, doido, botaram lá. A gente está lascado. Ficaram com medo. Sabe por quê? Por causa da crendice. Crendice. Maluquice. E o povo lá achando que aquela porcaria ia salvar eles. E lá, aquela gritaria, aquela festa, aquele carnaval. E o cara ainda diz assim: o culto foi uma bênção. Foi uma bênção. Você quer saber o que é que interessa a Deus? É mudança de vida. O que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. O que defraudava, não defraude mais. O que manipulava, não manipule mais. Mudança de vida. Porque carisma sem caráter é tapiação. Ah, mas como a igreja gosta de carnaval. Você vai nos cultos por aí, o cara faz um negócio mesmo. É um carnaval. É louvor de guerra. É arca da aliança entrando dentro do templo, é luz piscando, e os crentes gostam, e grita, e roda, e cai, é a unção do riso, e é não sei o quê, e o cara, mas como o crente gosta desse negócio? Bando de menino bobo, que não tem nenhuma consciência, nem nenhuma consistência no evangelho, que acha que avivamento é gritaria. Mais gritaria do que se tem na igreja hoje, bem possível. E tem algum avivamento acontecendo no Brasil? Avivamento é o que muda as estruturas da nação. Avivamento é quando há quebrantamento, como houve lá na cidade de Nínive. Não teve gritaria ali, não. Jonas não saiu gritando, não, dando tiro para cima, estribuchando e falando em língua estranha, não. Ele declarou que havia pecado no meio daquela gente e eles se converteram, porque o avivamento não era sintético, era produzido pelo Espírito Santo. E quando o avivamento é produzido pelo Espírito Santo, há mudança de vida. Desconfie desse tipo de negócio. Primeiro que o Espírito Santo não é escandaloso, né? O Espírito Santo não é histérico. Há certas manifestações que você olha e você vê que é carne pura. Você vê que é manifestação catártica. Você vê que o sujeito precisa de psiquiatra. E o povo fica dizendo uma bênção. Irmã fulana é uma bênção. Quando ela começa a rodar feito um peão, é negócio de Deus. Meu irmão, você é a pessoa, o apóstolo Paulo rodando feito um peão. É a pessoa, Paulo rodando feito um peão. E por que a gente estimula esse tipo de coisa no nosso meio, nas nossas reuniões? Você aqui não roda feito peão, não. Não rode não, que eu pego você e dou um tranquilizante em você, uma injeção de cardenal. Avivamento é outra coisa. É por isso que esses caras foram para a guerra e morreu todo mundo. Porque tinha euforia, tinha alopração, tinha histeria, tinha catarse, mas não tinha poder. Não havia consistência, porque não havia consciência. E a última coisa que o texto nos ensina, eu queria passar amanhã pregando sobre isso, é que Deus não tem a obrigação de abençoar aquilo que é feito em seu nome, mas que não carrega seus valores e princípios. Veja aí o verso de número 10 e o 11. E assim os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus e Hófni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Você pensa que o fato de ter o nome de Deus, Deus está obrigado a dar a vitória? Você pensa que essa marcha para Jesus, porque tem o nome Jesus no trio elétrico, Jesus está envolvido com aquilo? Você acha que
Deus tem compromisso com aquilo que não tem compromisso com o reino e com os valores e com os princípios do Evangelho? Tem não, meu irmão, vai perder sempre. Quantas guerras os cristãos perderam na Idade Média? Saladino que o diga, né? Que entrou em Jerusalém e venceu aquela batalha. Quantas guerras se perdeu que foram feitas em nome de Deus? Quantas? E você acha que quando uma guerra é travada e quando se perde, é porque faltou uma arca da aliança, faltou um fetiche, um amuleto, faltou poder e avivamento? Não, meu irmão, é simples. É porque simplesmente o Senhor não estava lutando aquela guerra. Porque Deus não está obrigado a entrar numa empreitada sua, quando você não está vivendo e agindo conforme o que Ele deseja. Mas eu jejuei, eu fui na campanha, eu fiz as 7 semanas, eu li a Bíblia, eu dei o dízimo, fiz tudo certo e não deu certo, a minha vitória não chegou. Porque Deus não tem compromisso com isso. Deus não está nisso, essa causa não é dele. O seu fracasso deveria ser pedagógico para lhe ensinar e quebrantar o seu coração, ele trazer para a realidade da vida, ele lhe fazer perceber que o nome de Jesus não é um mantra. O cara ora às vezes uma atrocidade, aí quando ele termina ele diz, em nome de Jesus, amém, porque ele acha que em nome de Jesus é uma palavra código, é uma password, que abre as portas do céu, em nome de Jesus. Aí quando bate esse negócio lá, em nome de Jesus, aí destranca as portas da esperança e os anjos vêm para atender os seus desejos. Não, meu irmão, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Você pode fazer a campanha que for, você pode orar, você pode ficar mais magro do que um faquinha indiano, não vai acontecer nada. Porque aqui ele deixou que 34 mil morressem com arca, com o sacerdote, com tudo. Não mexeu uma palha. E o santuário ainda foi destruído. Assim como nós vemos em outros textos, o templo sendo destruído pelos assírios, depois pelos babilônicos. E Deus não mexeu uma pedra, e depois no ano 70 pelos romanos. Porque aquilo não tinha compromisso com ele. Eu queria concluir dizendo que Arábia Saudita e Egito tem mais 2 jogos para tentar passar dessa primeira fase, né, da Copa da Rússia. Agora, naquele campo lá, jejum não conta, nem oração, porque ali o que está em jogo é habilidade, é competência, é disciplina, é esforço. Não tem mandinga, não tem jeitinho, não tem feitiçaria, não tem magia, porque tudo se resolve nas 4 linhas. É tempo da gente chegar à maturidade, é tempo da gente crescer, é tempo da gente deixar a meninice, a infância da fé, é tempo, porque quem carrega a consciência do Evangelho não tem medo de bruxaria, nem de macumba, nem de assombração, nem vive cercado de quem disse. Quem crê que há só um Deus nos céus, não precisa de búzio, de carta, de cartomante, nem de profecia, porque sabe que Ele está no centro e no controle de todas as coisas. Eu termino essa mensagem fazendo um convite, um apelo e um confronto a você, que você busque chegar na maturidade. Largue o leite, largue o tempo da criancice, da meninice, de correr atrás de profeta, de viver em campanha, de se prostrar diante de imagem, de botar um copo d'água em cima da TV, de guardar a rosa que foi ungida, de seguir trio elétrico em marcha aloprada, porque nenhuma dessas coisas vai trazer vitória para a sua vida, porque a maior vitória de todos os tempos já aconteceu, e foi na cruz, e agora você só tem que crer que está consumado. Que Deus lhe abençoe, que a Alemanha perca o jogo que vai ter daqui a pouco e que o Brasil ganhe. Esse é o meu desejo, apesar de eu saber que Deus não vai se envolver com nenhuma dessas questões. E o resto eu vou te falando no caminho.
no nome de Jesus. Amém.